Em 1750, 60 casais açorianos chegaram a Santa Catarina. Entre o mar, o rio e os morros, povoaram terras catarinenses. Um começo difícil entre o clima hostil, os ataques e a distância do poder. Em 1818, novos colonos portugueses fundaram a colônia de Nova Ericeira, na enseada das Garoupas. Profissionais diversos e pescadores, herdeiros do mar, vieram a mando de Dom João VI para proteger o sul do Brasil de ameaças. Nova Ericeira passou a ser chamada de Porto Belo. Sua população, na primeira metade do século XIX, era de aproximadamente 2.500 pessoas, entre indivíduos livres e escravos. As atividades comerciais se dividiam entre a agricultura e a pesca, inclusive da baleia. Naquele tempo era um comércio para uso de óleo, né? Então o pessoal, os antigos matavam a baleia, eles derretiam em tanque e aquilo ali era enlatado, botado em lata de 20 litros e era comerciado como óleo para acender lamparina, construção de casas antigas, né? De igreja, praça, era uso para isso tudo aí. Próximas de Porto Belo, as terras de Camboriú começaram a ser povoadas. Em 1836, Tomás Francisco Garcia foi viver numa casa às margens do Rio das Ostras, o primeiro traço da vila de Camboriú. A Barra evoluiu com fé, devoção e trabalho. Casas simples, os engenhos, a agricultura e a pesca que sustentava a vida. Moradias se espalhavam entre laranjeiras, taquaras, estaleiro e demais regiões próximas às margens e à foz do rio Camboriú. Camboriú foi emancipada de Itajaí em 1884 e instalada como município em janeiro de 1885. O santo protetor da região era o Santo Amaro, mas o governador que criou a freguesia esqueceu dele e chamou o lugar de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Camboriú. E o santinho ficou posto em cima de uma mesa lá, abandonadinho. Aí o povo não concordou com isso, de jeito nenhum. Aí, para lembrar o Santo Amaro, eles disse, nós vamos instalar o município no dia 15 de janeiro do ano seguinte, no dia dele. E aí, salvamos a história do Santo Amaro. Sua sede foi a Barra do Rio Camboriú, com a instalação da primeira prefeitura. Uma das sedes foi na propriedade do segundo prefeito, Joaquim José Rebelo, no pé do Morro da Igreja. E aí, quando proclamaram a República, que era o Império, o Lauro Severiano Miller, de Itajaí, que era um republicano, foi indicado pelo governador de Santa Catarina. E ele, vendo que a Barra era um antro de imperialistas, e aqui era um centro de republicanos, o Lauro disse assim, sabe o que mais? Mude a sede em favor dos republicanos. Perdida como sede em 1890, a Barra manteve sua alma viva. Famílias unidas, fé constante e o pescador guiado pelo mar, seu sustento e orgulho. No início do século XX, o Brasil olhou para aqueles homens do mar. Colônias surgiram, registros se multiplicaram e milhares de pescadores se tornaram um exército silencioso. Mas, acima de tudo, continuavam fiéis ao mar, guardando nele histórias e tradições. A Marinha, com o objetivo de reunir os pescadores, identificar, cadastrar e organizar em colônia, percorreu do Rio de Janeiro até Belém, durante 21 a 24. Nesse período, eles organizaram 800 colônias com mais de 100 mil pescadores. E o que é que o governo queria? Na verdade, queria também um contingente, né, reserva da Marinha, como sentinela do nosso litoral. Aproveitando o quê? Que eles moravam na beira-mar e que tinham um grande conhecimento do mar. No núcleo da Barra e arredores,
havia uma comunidade em ascensão, com mais de uma centena de pescadores artesanais em plena atividade, tanto no mar como nos costões e pelo rio Camboriú. O envolvimento comunitário com a pesca motivou 5 jovens amigos a liderar a criação da colônia como sede da Barra. Foram eles Emanuel Rebelo dos Santos, o Santinho, Hermógenes de Assis Feijó, Lindolfo André Linhares, José Francisco Vitor, o Cazuza, e Manuel Sinfrônio Rodrigues, o Tecão. Eu sou filho de um dos fundadores da colônia, do Manuel Sinfrônio Rodrigues, que hoje o pessoal conhece mais por Tecão, né? Meu avô nasceu ali no Morro do Boi. E ele era bem mulato e os pais, os avós dele eram bem negros, né? Ele contava que chegou a ser da família, mas os primeiros chegaram a ser escravos aí aqui no Morro do Boi. A figura de Cazuza foi simbólica, não só por ser um dos fundadores, mas por ser o primeiro fabricante de barcos de pesca de forma artesanal. E também por ser representante da Barra no campo político, como vereador em exercício em Camboriú. Meu avô paterno, José Francisco Vitor, é nativo da Barra, e o Emanuel Rebelo dos Santos, também nativo da Barra. Ele era um artista, porque ele construía barcos de pesca e ele trabalhava sozinho. E eram obras de arte, eram muito bonitas. Eu acho que ele foi um dos primeiros a fazer assim, essa embarcação maior, né? A lancha, ele fez 2 lanchas para ele e eu pesquei em todas as 2. Outro fundador do grupo dos 5 foi Santinho, figura obrigatória da história da Barra. O meu avô, quando ele foi presidente da colônia, fundaram a colônia, ele tinha 23 anos. Ele foi presidente da colônia, foi presidente da igreja, foi capataz de esporte, era um dos manda-chuva da Barra. Fundada como Z24, a colônia da Barra passou por um hiato em suas atividades no período da Segunda Guerra Mundial. O medo de um inimigo, né, que estava aí em potencial na área. Tanto é que dos 23 expedicionários de Camboriú, 2 ficaram no litoral, somando com os pescadores, né? E os pescadores também não estavam muito afim de se arriscar no mar com essa possibilidade, né? Imagina, naquela época, quantas informações distorcidas, tortas, né? Quantas fake news da época. Os capatazes, instituídos pela Capitania dos Portos, continuaram com suas atividades na Segunda Guerra. Era preciso manter a fiscalização das atividades pesqueiras. Na região, Santinho foi, por muito tempo, o capataz da Marinha. E ele, então, não deixava escapar ninguém. Tinha que tirar a carteira, tem que tirar a carteira. E ali, a pedra bem alta ali, ele ficava na beira do rio, ela ficava próximo, muito próximo ali. E ele diz que ele ficava dali só olhando para ver quem passava, para poder chegar depois e conversar com os pais, né? Ele não ia nos filhos, ele ia nos pais. Ó, seu filho está na hora de passar a mão e tirar uma carteira porque já está pescando. Então eu ia para lá, às vezes ficava em cima do barranco ali, ele passava uma embarcação lá do barranco da Vila Real, ele me chamava, vê quantos homens vai naquela lancha ali. Eu falei, quantos homens vai? Vai 3, vai 4, vai 2? Porque contaram para ele que, fulano passou um aí enliado na vela da embarcação para não aparecer dentro da embarcação. Na Segunda Guerra, conta a história, ele contava que ele andava com o pessoal com os soldados, carregando pastaquala, laranjeira, tudo. E aí, depois que acabou a guerra, veio para ele ser capataz de esporte, mas ele não ganhava nada. Mas, aí depois que no segundo, eu não sei se foi no segundo mandato de Getúlio Vargas ou já no primeiro, aí ele começou a ter um ordenado e foi aposentado como funcionário público. O cotidiano da Barra, o núcleo de toda a comunidade da pesqueira, envolvia os moradores, seja na educação como na religião, e as festas religiosas que aconteciam em torno da igreja, na margem e no leito do rio Camboriú. Eu estudei aqui na Barra. Nessa época, o meu pai tinha trocado a morada e estava aqui na Barra na pesca. Então eu estudei ali na Barra. Colégio
no colégio do lado da colônia de pesca ali. E depois foi onde que escola de madeira, onde que era passarela agora. Então ali foi meu primeiro ano escolar, foi ali. Primeiro e segundo ano escolar. Depois foi feita uma escola nova do estado e a minha mãe era professora na época, a mãe é tia Daci. Então eu, antes de vir para a escola, eu estudava aqui na Barra. Eu tinha que juntar 2 cuias de café no chão para poder levar para minha avó, que eu morava nesse tempo a minha avó morava em Laranjeira e meus pais vieram morar na Barra. Eu tinha que juntar 2 cuias de café para depois vir para a Barra estudar. A escola ainda era multisseriada, né? Tinha as 4 séries na mesma sala. Eram coisas de 35 alunos numa sala só. Pessoal, a gente entrava na escola muito tarde, né? Não tínhamos, eu já não tinha muita vontade mesmo. E quando cheguei com idade de 14 anos, aí eu, numa época assim, ó, de julho, que tinha as férias de julho, né? Aí eu falei para minha mãe, eu não vou mais, eu vou pescar. Se eu não me engano, o nome era Escola Desdobrada da Barra, uma coisa do estado. Eu sei que tinha 3 E na camisa. Era de madeira, tinha 2 salas de aula também, só que era comprida, né? A religião e as festas também eram manifestações obrigatórias na comunidade. Com religião eu comecei com uns 20, 25 anos, por aí. Eu comecei a trabalhar na catequese para as crianças, né? E depois comecei a fazer esse teatro, fiz primeira comunhão, trabalhei muito na igreja, uns 40 anos trabalhando na igreja. O teatro chamava Coroação de Nossa Senhora. A gente vestia as crianças de anjinho, tava a asinha, tava a coroinha, e talvez atrás da Santa dizia que era a Coroação da Nossa Senhora. Nós saía daqui para fazer culto na Taquara. Na Taquara, Nova Esperança, tudo. Aí nós se conversava. Nós tivemos como a Barra era formada de 2 religiões, a Assembleia de Deus e as católicas. E a nossa turma, primeira turma a ser formada, então a gente teve uma missa na igreja católica e um culto, que eu esqueci, um culto na igreja evangélica, para formar a primeira turma de ginásio na Barra. As festas de igreja da Barra, se tu pegar lá no Centro História, a festa de igreja da Barra, dava gente, que era o fim do mundo. Até o João Goulart vinha nas festas da Barra da igreja. Uma vez eles fizeram uma cruz. Eles fizeram uma cruz de coqueiro. 2 coqueiros fizeram uma cruz. Devia ter uns 100 homens para carregar essa cruz. A infância é recordada com carinho pelos personagens que passaram seus tempos de juventude na Barra, Laranjeiras, Estaleiro e Taquaras. Era assim, antigamente aqui era roça, plantava muito, meu pai plantava muito aipim, mandioca, feijão, milho, tinha a rocinha dele, então eu ficava botando espinhel na balaia, como era antigamente, a pesca era só espinhel, né? E quando terminava aquela tarefa, ia para o muro tirar lenha, ia na fonte pegar água, que não tinha nada disso aí. Aí quando dava as horas de folga, a gente saía para brincar, jogar um futebolzinho no campo, aquela coisa com a turma aí. Olha, naquela época tinha só os moradores nativos daqui que trabalhavam na roça e na pesca. A estrada era a estrada de areia igual aqui na praia. Era só um trilho para nós passar, de pé ou carro de boi. Quando chovia, nem carro de boi vinha. Então a gente botava o sapato nas costas, né? Chegava aqui na Barra, numa cachoeira que tem ali na subida do morro. Lavava o pé e calçava o sapato para poder chegar aqui no Balneário, Camboriú, que a gente ia muito para a cidade de Camboriú, né? A minha infância foi toda a vida nessa vida, toda a vida assim, trabalhando com o pai e ajudando ele para a Barra, buscar o peixe, trocar o peixe por leite, farinha com peixe. Fazia gaiola, só que nunca usei para prender pássaro, não gosto de prender pássaro. Usei um passarinho, já soltei, meu avô me ensinou. Aí ia para a roça, levantava, ia para a roça com os pais, depois que a gente tinha 5, 6 anos, né? Capejão, plantar rama, milho. Aqui, esse morro da Interpraia, antes era só capinzal. Então,
chegava numa época do ano que eles botavam fogo. Talvez seja isso que mais tarde saiu a Interpraia. Nós pegava água na chácara, que hoje é a Fonte Santo Amaro, que se chama, ali antes era a chácara, ou aqui atrás do colégio, tinha o seu Ercílio, tinha um engenho, lá nos fundos tinha uma fonte, nós pegava a água dele ali. Tinha ali os avós do Valdemar, mais na frente tinha a Pedra da Onça, era muito respeitável, diziam que ali tinha onça, aquela coisa toda, e às vezes a gente ia de noite, então a gente tinha esse medo, para poder cortar caminho para ir para Laranjeiras. O ambiente de convivência da população, residente da região ribeirinha ao rio Camboriú, indicava ele próprio como a extensão do jardim da casa de cada morador. Lá que eu moro tinha um barranco, né? Era um barranco com água bem cristalina. E aí tinha andorinha fazia ninho, maticachá fazia ninho, era um barrancão, que nós chamávamos um barranco, na frente da casa do meu avô. Tinha um galpão, onde guardava as embarcações do meu avô, e o resto era um gramado grande, que nós jogava a bola. Os galpões ficavam bem na saída do Rio das Ostras. O rio daquele tempo dava tudo, era tainha, dava robalo, a carapeva, o escrivão, tinha um peixe chamado escrivão, tinha caratinga, tinha o peixe-rei, tudo era peixe que dava no rio. Na época, eu com 7 anos, mais ou menos, nós já estava tomando banho no rio, eu atravessava esse braço ali no mergulho. E aqui tinha berbigão, e as mulheres tirando marisco no mangue, caranguejo. A gente chegava na beirada do rio, via aqueles cardumes de robalo. O bagre dava muito bagre, cabeçudo, matava o bagre grande de 4, 5 quilos dentro do rio. Aí nós ia pescar na beirada do rio, escava um camarãozinho cozido, jogava, tainha pegava, nós éramos obrigados a chamar o pai ligeiro para puxar, senão ela arrastava nós para a água. Tanto peixe que tinha, era cardumes e cardume. Foi a minha escola de mergulho, é verdade, isso aqui eu conheço mais por baixo do que por cima, é verdade. Eu vivi 25 anos no mergulho. Eu e meu pai, nós saía tarrafiando aqui, e saía pela beira do rio como se estivesse pisando aqui no piso, que era uma areia firme, não tinha esgoto, não tinha nada, tu jogava a tarrafa ali, pegava uns peixe bom para comer. O berbigão tirava bastante ali. E nós, então, era caranguejo, era o bacucu que dava no mangue. Não dá nem para falar muita quantia, mas nós tirava muita ostra ali nesse rio. As graúdas dava solta na areia, muita ostra e berbigão. A gente olhava, viu, já conhecia, viu onde ele estava ali, o buraquinho deles ali, uns cortezinhos. Era só chegar por baixo, levava o dedo embaixo e toque que já estava e ele tirava. O tempo dos jovens era dividido entre as brincadeiras, o estudo, sem muita convicção, e a pesca, assumindo o legado deixado pelos avós e acompanhando seus pais. Eu tirei minha carteira aí com 17 anos, como aprendiz de pesca, aí aos 18 passou para ser profissional, né? Pescador artesanal profissional. E a minha vida toda é dedicada ao mar, sempre. 13 anos ali já ia para fora. Nós em interesse sempre trabalhava na época do espinhel, era 3, 4, até 5 ia no barco pescar. O Cacau, ele que me ensinou tudo hoje, meu pai do coração, né? E quando eu podia, eu ia junto com ele. Comecei assim, daí depois comecei a ir para fora, puxar rede, e aí tomei mais gosto e decidi realmente ter isso para mim na minha vida, né? Meu pai e meu avô saíam para o mar e eu e a minha mãe nós saíamos para o rio acima aí para pescar siri, né? Para tirar carne de siri. De 18 anos para frente, aí eu já comecei a trabalhar sozinho. Como a gente ainda não estava naquela coisa no sangue de ir pescar, o pai chamava a gente de madrugada, né? E a gente meio que era obrigado a ir por conta de companhia. Aos 13 anos já começou a iniciar a pesca de lagosta. Já tinha autorização para poder sair de barquinho pescando, já seguindo meio que profissional. A lagosta a gente vendia para o Hotel Ficha e para o Migulão. Era mais para o Migulão ali que comprava mais. Estava mais perto também, não precisava atravessar a balsa, ainda tinha que pagar a balsa, né?
Comecei a pescando junto com os amigos, né? Pescar corvina, aí a gente ia em 2, 3. Aí depois comecei a pescar um pouco de camarão, aí que eu aprendi a soltar o motor, porque eu ficava sozinho olhando para ele, né? Até que um dia ele pifou. As mulheres se envolvem naturalmente nesse ambiente familiar que é a estrutura da pesca. Eu também saía com o pai para pescar, ia lá no mar mesmo, em alto mar, não muito alto, botei alguns anzóis no joelho, na orelha, também me machuquei um pouco, me afoguei, ele me salvou algumas vezes no rio, foi uma vida legal. Meu cunhado pescava com meu marido, aí um dia ele não veio, já era tarde, meu marido ansioso para ir pescar. Eu disse, calma homem, calma, eu vou contigo. Ele disse, tu é boba mulher, agora ir lá comigo lá ver a rede. Eu digo, vou. Aí fui. Ele disse, tu vai vomitar mulher. Eu disse, não. Mulher, tu vais enjoar mulher, tu vai fazer eu voltar do caminho mulher. Eu disse, não vou não. Tiremos o peixe, era 5, 6 caixas todo dia. Com a infraestrutura precária da região, as salgas eram comuns na Barra, Barranco e do outro lado do rio Camboriú. A sua função era a conservação dos pescados com a adição de sal, já que não havia energia elétrica. O ambiente de trabalho das salgas envolvia pai, mãe e filhos, manipulando os pescados para depois comercializar seus produtos. Um dos primeiros proprietários foi Manuel da Silva, o Mané Venâncio, cuja salga era localizada na margem do rio Camboriú, bem no início da Avenida Beira Rio. Tinha muita salga. Depois da nossa aqui, aí teve uma pequenininha aqui, depois veio a do Eloy, lá no Barranco também tinha 2 salgas, na Barra tinha a do Lote, a do Kengo. Isso aí foi tudo da época. Foi se lastrando, né, que era o meio de ganhar uns trocadinhos, né? A salga, que é onde dava o serviço, né? Toda a família grande tinha uma salga, que tinha o pessoal para descascar o camarão. Eu não conheci a minha família trabalhando escalando cação, mas a minha mãe escalava cação, tudo. Mas aí a salga eu conheci, era também cozido o camarão, salgado, e aí depois vendia lá na pesca. Era salgado, ficava em balaio de bambu, né? Ficava em balaio de bambu. Ficava 4, 5 dias, uma semana em balaio de bambu para depois levar lá. 80% do ambiente familiar. A maioria quem trabalhava era família. Porque aqui na Barra tinha diversas salgas, porque em família grande tinha uma salga. O comércio evoluiu a partir do escambo e a chegada do dinheiro. A gente comprava na época, comprava as coisas que ia para pagar num ano. Fazia a farinha nesse ano para ir pagar no outro ano. Comprava agora no outro ano que nós íamos pagar. Era uma folha de caderno, 2, 3 folhas cheias. Peguei uma garopa de uns 10 quilos, fui até o Marambaia para tentar vender naquela época para o pai, né? O turismo era só de Blumenau, né? Os alemão só queriam tirar foto. Até que, retornando para casa, tinha que atravessar o riozinho lá com a garopa nas costas. Aí um senhor lá chamado o Dego, né? Mais conhecido como Dego do Maroca, e aí ele propôs, olha, eu limpo a garopa, desde que eu possa ficar com a cabeça para fazer um caldo. E aí ele me deu o dinheiro e eu vim embora, senão eu tinha que voltar com a garopa. A forma de comércio foi se ampliando com as bancas da Barra Sul, incorporando o passeio de barco e suas atividades comerciais. A colônia de pesca, ela explorava uma média de 20 e poucas embarcações de pescador, tanto o seu Kiko, pai do Pedro, como o seu Kiko do Campo, como vários pescadores, eu também estava incluído nisso daí, que saía por vez, pagava uma porcentagem para a colônia, para o sindicato do pescador. Então o passeio de barco ele iniciou na Barra com os pescadores. E aí nós levávamos os turistas para pescar e levava fazer da volta. Nós fazíamos o nosso turismo de a volta. Nós ia dar volta na Ilha das Cabras ou ia até a Laranjeira. E por o rio, nós ia até o Yacht Clube. Até o Yacht Clube levar turista. A embarcação era tudo uma embarcaçãozinha com 2 tábuas de 60 centímetros, era 2 tábuas de 30 de altura. Todas embarcaçãozinhas de 6 metros, 7 metros, 5 metros. Motor de centro a gasolina, virado na manivela ou a corda.
Não, era um lado, mas quem atacasse primeiro o turista levava, pau comia. As atividades da colônia foram reativadas de fato a partir de 1964. A SUDEP é uma Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, criada pelo governo federal, e que então em todo o Brasil eles apoiavam então os pescadores. Mandavam recursos também para manter a própria Carpesc, né, que era aquela empresa que a gente foi contratada, né, para ajudar então a dar assistência técnica para eles, né. A colônia se fortalece como entidade. Por muito tempo, sua sede reuniu boa parte da população em atividades sociais e prestação de serviços. Televisão, existia 2 televisões. Então, a gente gostava de ver as novelas, a gente ia na colônia assistir as novelas. Eles ligavam a TV, né? E a gente ficava assistindo as novelinhas ali na colônia, como se fosse um cinema para nós. Uma Colorado RQ. Era uma caixa para 2 carregar. A colônia de pesca, ela tinha um salão, além da colônia tinha um salão de madeira onde fazia os bailão, né? As domingueiras que dizia. Um salão recreativo, me dizia, né? Fazia muitas festas, baile, domingueira, com aquele um evento que tinha, uma reunião grande, faziam ali dentro da colônia. Aí inventaram de fazer a rainha do pescador. Usaram essa minha e mais 3 moças daqui, né? A partir de 1964, Pedro Ferreira da Silva assume por pouco tempo, dando lugar a Érico Vitor de Souza, que antecedeu Adilmir Serrão, o Mimi, quando foram iniciados os trabalhos para a construção de uma nova sede para a colônia. Tinha um recurso do governo federal para construir uma sede da colônia. Aí não tinha engenheiro para fazer, eu peguei, fiz um rascunho, peguei um papel e comecei. Aqui é a sala para o médico, aqui é a sala para o dentista, aqui é a sala de administração. Fui fazendo um croquis. Levei lá para a prefeitura, o médico Mirim, vamos fazer, autorizou tudo. Na inauguração, então, o prefeito era Armando César Grislandi e o presidente, o Adilmir Serrão. Ele estava sempre envolvido. Era muito espontâneo. É uma pessoa muito querida na comunidade até hoje. A gestão de Serrão foi reconhecida como bem dinâmica pela comunidade, especialmente com a prestação de serviço de médico e dentista. E eu lembro, com uma idade de 12 anos, aí com um saco de roupa para levar para uma senhora para lavar a roupa e passei ali, tinha o dentista ali trabalhando e eu estava com uma dor de dente, eu larguei o saco de roupa ali e queria ser atendido e extrair meu dente ali. Eu trabalhava 2 horas diárias, né? De segunda a sexta. Era das 7h30 às 9h30. Fazia clínica geral e prótese, né? E aí o seu Mimi, que era o presidente, me convidou, disse, não, vamos começar. E começamos a trabalhar. Aí eu fiquei anos lá por causa disso, da amizade que eu tive com os moradores lá da Barra. Eu ia todas as tardes atender lá, era um lugar que eu tinha prazer de atender, sabe? Porque eles têm um povo muito generoso, sabe? Naquela época, quando tinha que levar alguém para o hospital, se a pessoa tinha carro, ia de carro, mas pescador de carro naquela época não tinha ninguém, né? Então sempre tinha alguém ali da comunidade, chama o fulano, aí alguém levava, sabe? Na sequência, comandaram a colônia Nereu Amaro Francisco Maria, José Domingos Pinheiro, o Zequinha, Cassimiro Domingos Pinheiro, o Bila, Pedro Domingos Pinheiro, o Pedro Gordo e José Pinto Felipe, o Dego. Na minha época era o Érico, que eu comecei, né? Mas antes tem o Santinho, Pedro Adolfo. Aí depois do Érico veio Nereu, Bila Darminda, Pedro Darminda, Pinheiro, né? Veio Zequinha, 3 irmãos. Depois entrou Donatio. Depois entrou o Cacá. O Nereu era sempre muito engraçado. Então, não, ele pagava com prazer. Ele tinha prazer em pagar. O dinheiro ia chegar, ele já avisava. Vai chegar o dinheiro. Porque também eu, médico recém-formado,
Estava sempre devendo. Eu sou filho de Cassemiro Domingos Pinheiro, o Bila, mais conhecido, e sobrinho de José Domingos Pinheiro e Pedro Domingos Pinheiro, que os três foram presidente da colônia de pesca 17. Não, ele iniciou na pesca. Da pesca, ele comprou um táxi, foi o primeiro taxista da Barra e também de Balneário Camboriú, porque depois ele passou até o ponto em Balneário Camboriú. Então meu pai trabalhou na pesca, da pesca ele pescava e tinha o táxi. Após o primeiro mandato, o segundo mandato, ele foi a candidato a vereador, ele se elegeu como vereador do bairro da Barra. O último presidente do século XX foi Donatil Martins, que assim como Mimi e Bila, confirmaram o poder político da Barra, todos elegendo-se vereadores de Balneário Camboriú, tradição iniciada desde os tempos de Santinho e Cazuza. Meu avô Cazuza, José Francisco, era da antiga UDN. E o meu avô Emanuel era do antigo PSD. O avô Cazuza, ele matava a fome de muita gente. Sempre quando alguém chegava pedindo um prato de comida, um remédio, ele doava. Ele sabia da necessidade de cada um. E ele ajudou muita gente. Ele prestou muito favor para a comunidade, levar senhoras grávidas para o hospital, levar os doentes, porque poucos tinham carro aqui, né? O carro dele era Itamaraty, era Cinca, era rural. Antigamente quem tinha carro era 2, 3, entendeu? Era o lote que tinha, era o pai que tinha, o seu Érico, eram poucos, né? Fiz um trabalho bom na colônia, porque assim, ó, eu comprei um carro para a colônia, eu atendia todos os pescadores, os velhinhos para levar no banco. Eu cansei de andar com mulher, com velhinha no colo, para ir no banco buscar a aposentadoria dela. As mulheres para ir levar no hospital para ter neném, eu levava a mulher para ter neném, aí depois ia fazer o teste do pezinho, levava a família para fazer o teste do pezinho, aí podia buscar, aí era uma luta. E enquanto aquela criança não saísse a andar, eu fazia, aí bate e volta. Minha criança dessa que eu andava 10, 15 vezes. Quando eu fui a candidata a vereadora a primeira vez, eu estava sentado lá na frente da minha casa, numa cadeira, num banquinho, aí passava aqueles candidatos pedindo voto, eles diziam assim, aquele bobo lá quer ganhar sentado lá, ó. Mas eu já tinha feito trabalho de 4 anos. Fecham a galeria dos presidentes Carlos Alberto Souza, o Cacau, Afonso Martins, Levi Elias Vicente e Valdelir Manuel da Silva. Eu fui presidente no ano 2000, né? E lá fiquei por 3 anos. Nós conseguimos fazer ajudar o pescador com projetos através da EPAGRE, de financiamentos, do Pronaf Rural, documento de embarcações. Foi feito na época bastante coleta de dados de pescados para a Federação dos Pescadores. Tivemos bastante trabalho, foi uma época muito boa em minha vida. Cacau está retomando a maricultura, atividade muito incentivada pela EPAGRE durante os anos 90, descontinuada conforme o avanço do turismo náutico na orla de Balneário Camboriú. Eu comecei aqui no bairro ali no Costão da Aguada, botei uma primeira maricultura ali e ali começamos o nosso trabalho, plantar marisco e desenvolvemos por um bom tempo e depois chegou uma época que não foi mais permitido devido ao tráfego das embarcações, né? Porque a nossa cidade cresceu muito, desenvolveu o turismo, então na época dos Parema, agora novamente estou com uma nova área na Praia de Laranjeiras. Representada pelos arrastões ou a vigia cotidiana dos membros de um rancho, a pesca da tainha sustenta toda a sua tradição centenária, aproximando e socializando a atividade pesqueira junto à população. Durante 3 meses do ano, a pesca da tainha mobiliza praticamente toda a comunidade pesqueira, sendo realizados em praticamente todas as praias de Balneário Camboriú. Participam os membros das famílias,
voluntários e também turistas curiosos em fazer parte do ritual envolvente de puxar a rede até a chegada de milhares de tainhas e receber um exemplar como recompensa ao prazeroso esforço. Não, rapaz, a tainha é coisa velha. Tainha é peixe velho. Se não me engano, a primeira rede do estaleiro era do Negro do Morro, dos escravos. Tomás Rebelo. É da família do Negro Coi ali. Esse homem começou. Mas naquele tempo ele sofreu, mano. Rancho tudo aberto, só com a telhinha em cima. Tudo aberto ao redor. Frio, fazia o fogo para esquentar. Carangava a gente na hora de cercar. A rede partia tudo, que era feito de folha de ticum. A tainha a gente vendia assim para as pessoas que chegavam, que queriam comprar, que vinha de carroça, né? Já vinha prevenido. Se o cara matava 300, 400 tainhas e levava. Senão não dava conta de escalar. Sim, aqui eu cheguei no rancho aqui quando o Manuel Jaci comprou aqui. Aí requereu o ponto da praia aqui da pesca. Aí ele montou um ranchinho lá naquele canto, mas aí queimaram. Aí fiquemos por aqui. Aí demos uns lances aí também, botemos uma canoa no fundo. O mar engoliu a canoa. E demos um jeito, tiramos. Mas aqui na praia já estou com meu cunhado, depois a rede era do meu sogro, antes de dividir essa praia aqui. Aí ele comprou a parte do meu sogro. Aí depois o Manuel já se vendeu a parte que tinha aqui para ele, ele comprou e eu vim para cá com ele e estou até hoje aqui. Eu chego às 6 da manhã. Eu e meu irmão já geralmente somos os primeiros. Às vezes tem uma, duas pessoas que estão aqui, já chego, já abre a porta, né? A minha função é fazer a comida deles, o café da manhã, faço o almoço, o café da tarde. E se precisar ficar até tarde da noite, a gente faz aí uma sopinha, uma coisa aí da noite, né? Eu sou o olheiro, tenho outra amiga aí também e esse fica viajando na praia aí, para lá e para cá, em cima da pedra, cuidando, que o chuva ou com o sol tem que estar ali. Cada um deles, eles trazem alguma coisa. Um traz um café, o outro traz um açúcar e assim a gente vai levando, né? Sempre traz uma carne, um peixe que eles pescam, eles deixam aqui no rancho para fazer a comida. E graças a Deus nunca faltou, né? Sempre tem para todos. A pesca artesanal é um universo tão fascinante que resiste a todas as pressões impostas pelo progresso da sociedade e sua tendência industrial em todos os setores produtivos. Uma prática baseada na família, nos valores religiosos e culturais, onde o apego à natureza prevalece a tudo, inclusive as tentações de um futuro de extinção anunciado há tantos anos, mas que resiste graças ao amor em estar no silêncio do mar, mesmo sabendo que poderá enfrentar adversidades que a natureza nos impõe. Porque lá fora enfrenta de tudo, né? É frio, quando é calor demais, o mar judeia muito, a neblina que atrapalha muito, né? Tem ano que é brabo. Pode ser até pai, filho, neto, mas você tem que gostar. A pesca, ela é difícil, não é qualquer um que vai lá e se enfia na pesca profissional e vai aguentar essa pesca. Não, o cara tem que gostar. Sair de casa todo dia de manhã e sair ali fora e ter aquela paz, não tem nada que pague, sabe? Só gratidão. Que seja para sempre uma história de família, de pai e mãe para filho, de filho para neto.